Um abraço para você que acompanha o canal do Frossar. Hoje é dia de jogo decisivo. Nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, o Galo enfrenta o Flamengo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Vai ter Portão 13 no canal do Frossar, mas antes do Portão 13 é hora do como os caras vêm, pra gente saber como que chega o Flamengo para esse jogo. Já adianto que deve ter alguns jogadores poupados. O Felipe Luiz priorizando aí Brasileirão, Libertadores, deve poupar alguns jogadores na Copa do Brasil. A gente conversou com quem sabe muito de Flamengo sobre isso, sobre vários assuntos também, tá um papo muito bacana. E antes da gente começar a rodar nossa entrevista, eu peço pra você aquela moral de sempre. Curta o nosso conteúdo, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo no vídeo e, claro, se inscreva aqui no canal do Frossar, é muito importante pra gente. E se puder, se torne um membro, um sócio aqui do canal do Frossar, porque ajuda e muito o nosso trabalho. Esse vídeo, como todos os outros, é um oferecimento de KTO. Se você gosta de brincar, se divertir, fazer aquela fezinha para colocar mais emoção no jogo, vá lá em kto.bet.br, que são as melhores odds do mercado, te garanto isso, mas para brincar com muita responsabilidade. Tem muita promoção legal, tem ganho antecipado, chance aumentada, ganho aumentado, tem muita coisa boa, Liga do Milhão, mas para você brincar sempre com muita responsabilidade, com aquele dinheiro que tá sobrando, nunca o que tá faltando, que vai fazer alguma falta para você, e claro, somente para maiores de 18 anos. E o canal do Frossar fala aqui diretamente do Rio de Janeiro por um apoio da CVC. Se você quer fazer aquela viagem com a sua família para curtir férias, curtir feriado, curtir uma viagem boa, procure o Renan lá da CVC do Belvedere. A equipe dele vai te atender de uma forma muito diferenciada, ainda mais se você falar que veio através do canal do Frossar com condições muito especiais. E o melhor de tudo é que você nem precisa ir lá. Se você quiser ir lá no Belvedere, você vai ser muito bem atendido, mas se quiser fechar a sua viagem totalmente online, pelo telefone, mais cômodo, mais prático, você consegue lá na CVC do Belvedere. É só chamar a equipe do Renan lá na CVC do Belvedere para você fechar a sua viagem. E para falar com a gente aqui do canal do Frossar sobre o Flamengo, adversário do Galo na Copa do Brasil desta quinta-feira, a gente recebe o Bruninho, que é mais uma figura carimbada que já participou mais de uma vez aqui do Como os Caras Vêm, e vai falar com a gente sobre como chega o Flamengo. A primeira pergunta, Bruninho, claro, muito obrigado por falar com a gente. O Flamengo vai poupar? Não está tratando esse jogo como uma decisão? Seja muito bem-vindo e obrigado. Fala, Hugo. Prazer estar aqui novamente no canal do Frossar, né? Como você bem falou, tive aqui em outra oportunidade, se eu não me engano, antes da final da Copa do Brasil. E na ocasião, né? Acho que eu saí um pouquinho mais sorridente do que os amigos aí do canal do Frossar, mas, pô, massa, não fica bolado comigo, não, tá? Faz parte, faz parte. Cara, prazer estar aqui novamente. É isso, mano. É isso. As informações que tem saído aqui na imprensa do Rio são que o Flamengo deve poupar seus principais jogadores, porque o Flamengo, ao contrário dos últimos anos, definiu o brasileiro como prioridade nessa temporada. Porque nos últimos. Não à toa o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020, né? E quando a gente fala de Flamengo, a gente está falando da maior folha salarial da América Latina, o time que tem os maiores rendimentos ali. Então, assim, não é que o Flamengo tem a obrigação de ganhar o campeonato, mas o Flamengo precisa brigar e o Flamengo não brigou nos últimos anos muito por conta disso. O Flamengo poupava no brasileiro para jogar as Copas e assim que o Boto chegou, o Felipe Luiz efetivado como técnico, eles estabeleceram prioridade. As prioridades do Flamengo são: número 1, Campeonato Brasileiro; número 2, Libertadores; e número 3, Copa do Brasil. E aí, como a gente tem esse calendário maluco, né? No momento que tem um jogo atrás do outro, a gente está chegando num momento que é Brasileiro, Copa do Brasil, daqui a pouco Libertadores. Então o Flamengo fez essa opção. Ainda não tem uma prévia do time, mas o Flamengo deve poupar sim contra o Galo. Eu imagino que caras como o Jorginho, que acabaram de chegar e estão numa sequência insana, devem ficar de fora, assim como a Arrascaeta também, que tem uma questão física de outrora, né, já mais complicada. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar um Flamengo, como eu já vi nos outros anos, mandando um time completamente reserva, com garotos da base. Eu acho que o Flamengo vai poupar pontualmente, assim, né? Imagino que a zaga Leléo, que é como a gente chama aqui, Léo Ortiz e Léo Pereira, um dos dois deve ficar de fora, o Arrascaeta, como eu falei, o Jorginho, como eu falei, alguns pontinhos da frente. Por exemplo, o ataque eu imagino que tenha Pedro e o Alacian, porque os dois estão suspensos para o Campeonato Brasileiro, porque tomaram um terceiro amarelo contra o Galo no jogo de domingo. Então, deve ser mais ou menos por aí a escalação do Flamengo para esse jogo de quinta-feira aqui no Maraca. E aí, assim, você falou que o foco do Flamengo como clube, né, e comissão técnica, Boto, enfim, não é tanto a Copa do Brasil,
Mas e de torcedor? Tem prévia de venda de ingressos? O Maracanã vai estar cheio? Como está o clima do torcedor flamenguista para esse jogo? Porque eu senti no Maracanã domingo, estava lá, foi um torcedor muito empolgado, né? Principalmente com Sim. contratações, Saúl lá, tava um clima assim, bem de festa, assim, um clima muito para cima. Para esse jogo da Copa do Brasil, a gente pode esperar isso também, Maracanã cheio? Ou deve dar uma mexida também nisso? Cara, vamos lá. São coisas que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, a torcida do Flamengo tá muito animada mesmo, muito animada. Obviamente que isso muda assim, né? 2 derrotas seguidas, a galera começa a chamar o Felipe Luiz de estagiário, começa a falar que o Boto tem que ir embora, porque o Boto, por exemplo, demorou para contratar, então tava todo mundo falando, chamando o Boto de inimigo nas redes sociais. Esse cara é inimigo do Flamengo, tem que ir embora. Aí trouxe um pacotão de reforços, aí já é montagem do Boto sorrindo e tal, que a galera brinca com a dentição ali do Boto e tal, já meteu um sorriso Colgate ali pro Boto. E assim, a torcida tá empolgada. No final, a torcida entende que a Copa do Brasil é menos importante que as 3, mas assim, se o Flamengo cair pro Galo, obviamente, como eu te falei, críticas vão rolar. Assim, o Flamengo, a torcida do Flamengo. Tem uma parada que eu falo aqui, mano, muito no meu canal e também quando eu tenho oportunidade lá na Casé TV de estar no ar, que é algo chamado flamenguismo, né? Que eu acho que muita gente fala sobre isso, né? Que o flamenguista tem oba-oba, o flamenguista se acha e tal. E eu concordo, tá? Acho que tem muito disso, assim. Eu acho que rola muito na torcida do Flamengo, não toda, né? Não generalizando, mas uma meio que obrigação de ganhar. Então, se o Flamengo perder, meu Deus, é que não tem mérito do adversário. É meio que a galera fica tentando olhar na lupa quais foram os erros do Flamengo para não conseguir se classificar. Mas assim, a torcida tá empolgada, cara. Fui até dar uma olhada aqui enquanto você estava falando. A última estimativa que saiu ontem foi de 50 mil ingressos vendidos para quinta-feira. Então, assim, imagino que a gente deva ter um Maracanã lotado, assim como foi domingo, com ingressos esgotados e algo que assim, está sendo ainda mais chamativo para as pessoas voltarem ao Maracanã, porque a torcida do Flamengo sofre muitas críticas, né? Há algum tempo. Tem um processo de elitização nos estádios e tal, o preço dos ingressos. E aí, algo que, porra, cara, eu frequento arquibancada assiduamente desde 2004, tá ligado? Então são mais de 20 anos aí acompanhando o Flamengo no Maracanã. Infelizmente, agora, por conta do trabalho aqui, não dá pra gente estar sempre. Mas, assim, de fato, eu acho que a torcida do Flamengo já foi mais forte, né? Já foi mais 12º jogador. E aí tem os motivos da elitização, como eu falei, e, cara, por conta de brigas, né, episódios de violência, as 2 principais torcidas organizadas do Flamengo, a Jovem e a Raça, ficaram afastadas nos últimos anos dos estádios. Só que no jogo contra o Fluminense, acabou a punição da Raça, que é a principal torcida organizada do Flamengo, e uma das maiores do Brasil. Ela voltou às arquibancadas. E assim, cara, faz muita diferença, irmão. Eu não sei o quanto a experiência de vocês de arquibancada ali, com a loucura e tal, mas a principal torcida com bateria puxando faz muita diferença. Então, assim, a torcida está muito empolgada por isso, que está vivendo um momento como já foi em 2007, 2008, 2009, que a torcida do Flamengo é muito marcante por isso. Então, a torcida está muito empolgada por esses fatores. O time jogando bola, os reforços, a volta da principal organizada. Então, por enquanto, lua de mel. Mas foi o que eu te falei. Empata a quinta, meu amigo. Aí já vira o caos de novo. Tá no mudo. Eu percebi ali, indo no jogo domingo, que assim, atrás do gol tem uma divisão ali mesmo, né, das organizadas. Tinha um pouco mais à esquerda que tava puxando mais, assim, até quando o Saúl, o Emerson entra ali, era quem tava puxando as músicas. Essa é a Raça, que voltou agora. Mais pro lado esquerdo, assim, mais pro lado das cabines de rádio, TV ali. Ali mesmo. Entendi. Não, isso faz muita diferença, assim. Por outro lado, só que assim, ao mesmo tempo, por conta dessas punições, muitas outras organizadas do Flamengo cresceram, né? Tem a Urubuzada, a Nação 12, e aí eu acho que uma problemática que tem nas arquibancadas do Flamengo é que há uma separação, né? Não no sentido de briga, mas cada um no seu canto. Como você falou, a Raça fica mais para o lado esquerdo, a Urubuzada mais para o lado direito, a Nação 12 mais para o outro lado. E aí, cara, não é em todo momento que eles cantam a mesma música, sabe? E aí isso é um problema, porque a Raça tá puxando uma música, a Nação 12 tá puxando outra, a Urubuzada tá puxando outra. E aí fica o que era para ser todo mundo cantando uma coisa só, para inflamar o Maracanã, muitas vezes não acontece.
e aí por isso que acontece essas brincadeiras, da galera fala torcida de teatro e tal. E aí, mas em jogos importantes, às vezes as torcidas têm iniciativa de juntarem as baterias, né? Ficar todas as baterias no mesmo lugar, justamente para ter um cântico só, né? Só uma música sendo puxada. Mas enfim, é um problema que estão tentando resolver. Tomara que resolvam, porque eu acho que faz muita diferença para quem está em campo ali, os jogadores terem a torcida pulsante assim. Eu acho que define e decide muito o jogo, mano. Não, com certeza. A torcida é um negócio que define muito. A gente sofreu muito com isso no início da Arena MRV. Não sei se você foi lá, né? Pois é, cara. Eu ia te perguntar isso. Como é que tá isso agora? Não, melhorou bem, assim. Ainda não é a torcida do Atlético, assim, pô, do Mineirão antigo. Isso acho que nunca mais vai ser, mas melhorou muito, assim, consideravelmente. Melhorou demais. Boa. É outro estádio, assim. A loucura subiu do anel inferior que ficava ali, né, pro anel superior, tiraram as cadeiras de cima, assim, já melhorou bastante. Acho que não vai ser mais o que era antigamente, por preço de ingresso, vários fatores. Aqui também. Mas já melhorou bastante, assim, já melhorou bem. E falando assim de torcida, aí vamos entrar, nem para entrar em zoação, em rivalidade nem nada, mas assim, tem muito esse papo, assim, o atleticano realmente tem o Flamengo como um grande rival, isso todo mundo sabe, o flamenguista sabe, e tem sempre aquele papo do flamenguista, rivalidade no lateral, a gente tá nem aí, mas pô, eu vi uma faixa gigantesca lá, primeiro campeão, na Arena MRV, zoando, pô, quando o time do Galo entrou em campo, era parecendo clássico, assim, imaginei, pô, se for o Vasco aqui é a mesma coisa, xingando o tempo inteiro, fez gol, xingou o Galo o tempo inteiro, mais do que comemorar mesmo gol. Essa rivalidade não cresceu, assim, o flamenguista hoje é maior, né? Ó, eu vou ser, muito sincero pra você, tá? Eu participei de um quadro na Casa TV chamado No Bar Não Tem VAR, que eu representava o Flamengo e o Yuri Marçal representava o Galo, que a gente gravou aqui, e assim, alguns cortes deram uma viralizada no YouTube, que a massa ficou um pouco pé da vida comigo, mas foi o que eu falei aqui, até eu gravei aquilo e logo depois eu vim aqui no canal do Frossar e eu falei, ô Massa, não fica bolado comigo não, porque ali era o objetivo, era para ser um torcedor de bar, tanto é que o nome do programa é No Bar Não Tem VAR, então ali eu fui um flamenguista mais aflorado. Mas assim, eu não vou fazer média não, tá, Hugo? Assim, eu acho que de fato vocês dão mais importância pra gente do que a gente dá para vocês, acho que isso é um ponto. Acho que os rivais do Flamengo são os times cariocas. Assim, Vasco, Fluminense, Botafogo. E aí, se você for pensar a nível Brasil, eu acho que vai mudando, né? Acho que hoje, pensando a nível Brasil, tem uma rivalidade bem aflorada com Palmeiras, porque são os dois principais times de futebol brasileiro nos últimos anos, disputando títulos. O Galo ali, também, né? Bem forte, assim, principalmente em 2021, né? Sempre chegando na Libertadores ali. Inclusive perdendo o Palmeiras na maioria dos jogos, mano, jogando melhor que o Palmeiras. Isso é bizarro. Eu acho que isso deve dar uma dorzinha para vocês, porque principalmente no ano que o Flamengo vai para a final com o Galo, moleque, eu lembro muito porque, assim, o canal que eu tenho aqui com o Simões, a gente ficou, foi mal, dei a volta ao mundo, mas só para fazer o contexto aqui. A gente ficou muito tempo para botar o canal no ar, porque a gente ficava pensando qual seria o nome do canal. E a gente pensava, alguma coisa segmentada para Flamengo e tal. Só que a gente falou, cara, a gente é Flamengo, beleza, a gente vai falar mais de Flamengo, a gente tem pós-jogo de Flamengo, mas a gente vê futebol pra caralho, mano. Então, assim, eu quero falar sobre todos os times, tanto é que, no canal, quarta-feira, ontem, né, a gente fez um pós-jogo, vai fazer pós-jogo de Palmeiras e Corinthians e tal. Então, assim, a gente fala muito sobre isso. E eu lembro muito esse jogo, mano, porque, assim, no Allianz, o Galo é melhor e é o Hulk que perde o pênalti. Moleque, no Mineirão, assim, é um amasso. O Galo faz 1-0 e, vocês devem ter isso na memória. Logo na saída de bola, o Vargas tem uma bola quase na pequena área para fazer o 2-0 e matar o jogo e virar goleada. Ele perde, o Galo perde mais uma, duas. Aí tem aquela falha do Natan, né? E aí sai o gol do Palmeiras. Moleque, futebol muito injusto. Mas enfim, dei a volta ao mundo para falar que, cara, eu acho que assim, já foi quase zero. Hoje, de fato, tem uma importância, né? Flamengo e Galo é um jogo forte, assim. É um jogo, não é um jogo qualquer, assim. Flamengo e Galo é maior que o Flamengo e Cruzeiro hoje. Obviamente tem isso, é meio que óbvio, né? Já tem a rivalidade histórica e tal. Mas assim, o Flamengo e Galo é maior que o Flamengo e São Paulo, o Flamengo e Galo é maior que o Flamengo e Corinthians. Porque eu acho que alguns episódios marcaram muito, assim. Eu acho que o lance desse, não sei se dá para chamar de ódio, tá? Aí você pode me corrigir, mas muito pelo episódio Libertadores lá, Wright, algo que vem
porra, caminhando aí gerações em gerações. Eu acho que em algum momento, porra, cara, os caras explodiram muita gente, e aí rola uma troca, tu não tem como ficar indiferente a isso, né? Tu passa, porra, a criar esse ódiozinho de volta, acho que é natural do ser humano, e alguns episódios de encontros, né? Que aí teve o encontro lá do 4-1 no Mineirão, que é a virada de vocês, assim, um jogo muito marcante, pra caceta, assim, mais pra vocês, pra gente, marcante no sentido ruim, né? E, porra, e aí, cara, esse 2022 agora, aí tem final de Supercopa, né? Vocês ganham. E o 2022 do episódio Inferno, né? Que o Gabigol vai muito bem aqui na entrevista pós-jogo e ele transforma uma simples oitava de final na Copa do Brasil num, porra, quase uma final de campeonato, num evento. E isso, cara, passou para a torcida do Flamengo. Não sei se vocês estavam nesse jogo e tal, assim, mas eu sempre falo que a torcida do Flamengo era muito foda em 2007, 2008, 2009, aí tem um gapzinho ali. Aquele jogo, o episódio Inferno, foi um jogo que lembrou, fico até arrepiado falando, mano, sou boa mão com essas porra. Lembra o melhor da torcida do Flamengo, moleque, porque tu olhava, o Flamengo estava com ódio aquele dia, meio que assim, meu irmão, se não der no campo, a gente vai no gogó e vai ajudar esses caras a ganhar, e foi muito essa vibe, assim. Então, assim, dê a volta ao mundo para falar, não é um jogo qualquer, tá? Não é um jogo qualquer, mas não vou fazer média. Eu acho que é mais daí do que para cá. Não, sim, eu acho assim, o que eu sinto como atleticano, como torcedor e tal, é claro que é muito mais daqui para lá, por tudo que aconteceu em 80 e 81, muitos falam do jogo de 81, mas de 80 também tem questões ali muito bizarras de arbitragem, isso vai de geração em geração, assim. É o que eu ouço do meu pai, é o que eu... Bom, que isso. Depois você procura, numa boa, depois tá 2-2 o jogo, o Galo seria campeão com 2-2, o Palhinha sai na cara do Raul, e o Palhinha e o Raul jogaram junto com o Cruzeiro, inclusive, né? Sim. E o Raul fala assim, o Palhinha nunca perderia aquele gol na vida dele, o Palhinha era craque de bola. E o Bandeira me dá um impedimento, que o Palhinha sai de trás do Reinaldo. Aí vai sair o jogo, o Reinaldo coloca o pé na frente da bola e o Reinaldo é expulso. O Reinaldo estava machucado, mesmo assim fez 2-2, é expulso no Maracanã, o Galo com a menos. Então assim, foi 80, foi 81, e é claro que isso faz o atleticano, porque perdeu aquelas duas. E aquele, assim, é uma opinião, não é todo atleticano, mas aquele time do Atlético como melhor de caras ali, é o melhor time da história do Atlético. Assim como é o melhor time da história do Flamengo. O azar foi ter os dois ali ao mesmo tempo. Assim, aquele time do Galo era muito bom. E não ter ganhado uma coisa. E foi por conta do Flamengo, por arbitragem, porque também era um timaço. Isso é fato. Era um timaço também. Então, assim, isso é claro que ficou mais pro atleticano. E, assim, eu vim no Rio para torcer com torcedor 200 vezes, assim, sei lá, mais de 10 vezes certamente, para ver Atlético e Flamengo. Mas eu nunca vi tanto quanto eu vi esse jogo, assim, esse ódio. Eu não fui no que você falou da Copa do Brasil, do Inferno, do Gabigol e tal, eu não vi. Então, não posso falar isso. Mas igual esse jogo de agora, com faixa grande, com toda hora que o Galo entrava em campo xingando e tal, eu nunca tinha visto. Assim, realmente, eu acho que foi uma coisa que cresceu nos últimos anos. Cresceu. Você falou. Cíclico, né? Assim, o Atlético tá nos últimos anos aí brigando mais, junto com o Flamengo, né? Teve épocas que o Flamengo estava muito mal, o Atlético bem, e ao contrário também várias vezes. Então, são dois times ali, junto com o Palmeiras, que estão nos últimos anos brigando. E eu senti, assim, um clima de clássico, assim mesmo, assim, no Maracanã. Tava um clima mais... E eu queria te perguntar isso, assim, isso não vai fazer o Filipe Luís mudar de ideia? Isso é uma coisa que não entra ali pro Flamengo como instituição, que eu acho que realmente não entraria também nem pelo Atlético, rivalidade. É o planejamento de temporada e é um jogo de Copa do Brasil, terceiro escalão pro Flamengo mesmo. Perfeito, cara. O Flamengo tem gestão de futebol, assim, hoje em dia. Acho que a antiga gestão ali obviamente tem erros, tá? Essa gestão tem muitos erros e, porra, os últimos episódios das semanas aí, isso ficou muito claro, né? Episódio do vazamento lá da exposição ao Pedro, entre outros episódios. Mas, assim, você vê de fato uma gestão mais profissional, assim, cara, com o Boto, do que era com o Marcos Braz, na gestão passada, que ele tem as suas virtudes, também os méritos, mas, assim, era uma coisa muito amadora, assim, muito amadora mesmo, que o Flamengo não definia prioridades e tal, ia meio que levando ali. Mas agora é isso, acho que independentemente do adversário, cara, poderia ser Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo, se tivesse que poupar jogadores, pouparia na Copa do Brasil. Mas assim, para depois não parecer contradição, falaram que ia poupar, chegou agora, olha o time dos caras. Porra, Pedro, Plata e tal, assim, eu acho muito possível, tá? Que tem esses caras que são titulares, um Varela ali, que, o Felipe Luiz, por exemplo, falou que ia decidir se ia mudar o goleiro ou não, né?
Se é manter o Rossi ou é colocar o Matheus Cunha. Por exemplo, o Tite, quando era técnico do Flamengo, ele anuncia que nas Copas, o Matheus Cunha, na Copa do Brasil, o Matheus Cunha seria o goleiro titular. E assim, é um devaneio, porque o Flamengo priorizava a Copa do Brasil, só que na Copa do Brasil ele colocava o reserva, que em teoria... Tá entendendo isso? A coisa maluca que era esse planejamento de futebol. É assim, Copa do Brasil, eu priorizo você em relação ao brasileiro, mas eu vou botar meu pior goleiro para agarrar. Moleque, a gente ficava assim, cara, qual o sentido disso? Mas enfim, o Felipe Luiz ainda não anunciou. Eu imagino que ele vai com o Rossi, tá? Porque eu acho que tem uma discrepância considerável do Rossi para com o Matheus Cunha. Matheus Cunha é esse que tá até acertado com o Cruzeiro, né? Fechou um pré-contrato, deve ser o reforço na próxima temporada. Mas é isso, cara. O Flamengo tem esse planejamento e vai seguir até o final. Aí falando um pouco mais assim, de campo e bola mesmo, foi um jogo, esse 1-0 do Flamengo, foi um jogo que, como atleticano, assim, eu gostei, porque o Atlético vinha muito mal, não sei se vocês têm a dimensão disso, mas era uma crise, além de financeira, uma crise técnica ali, dentro de campo, tava difícil, tava muito duro, e o Galo vem aqui e faz um jogo bom contra o Flamengo, assim, achei que o primeiro tempo, claro que vinha aqui mais para defender e tal, mas o primeiro tempo tentou, teve suas chances ali e tal, e tudo mais, mas o Flamengo ficou encaixotado, né? Se não sair aquele gol de bola parada ali, acho que não sairia, não teve grandes chances construídas ali e tudo mais. Independentemente do time que vai entrar, você acha que o Felipe Luiz vai conseguir? Ele é um cara que normalmente consegue fazer essas mudanças de jogo para jogo? Eu imagino, tá? É imaginação, não é informação, assim, que o Cuca vai vir mais ou menos no mesmo esquema ali. Acho que vai ser uns 3 zagueiros, virando 2 ali, mas enfim, vai ser uma marcação bem individual, como foi. Você acha que o Felipe Luiz vai mudar alguma coisa pensando nisso, nessa marcação que o Galo foi eficiente, né? Acho que você concorda, que foi eficiente contra o domingo no Maracanã pelo Brasileiro. O Hugo, eu fiquei tão surpreso quanto você, tá? Porque eu tinha feito o Noite de Copa lá na Casa TV, que é um produto que a gente acompanha o jogo e é um momento que pinga na tela melhores momentos, a gente roda melhores momentos e a galera vê. E eu fiz Atlético e Bucaramanga, o jogo de ida. Bucaramanga e Atlético. Terrível. Irmão, eu fiquei muito assustado, tá? Eu fiquei muito assustado, porque primeiro eu não entendi, depois teve até a mudança, né? Tática, mas assim, ele começou na minha forma de ver, tá? Se tiver uma visão diferente, fica à vontade. Começou ali, num 4-2-3-1, mas com o Hulk sendo o ponta que acompanhava a lateral, que eu falei, cara, quanto tempo o Hulk não joga assim, velho? Assim, eu não vi nenhum sentido. E o Rony sendo aquele... Eu acho que até ele pensou nisso, porque ele pensou, o Rony vai ser esse cara chato que vai incomodar os zagueiros ali. Só que, velho, o Atlético não conseguia ficar com a bola. O meio-campo do Atlético era um latifúndio, o Bucaramanga chegava, criou, assim, inúmeras chances. O Everson vai muito bem no primeiro tempo, inclusive. Eu acho que esbarrou muito na qualidade técnica do Bucaramanga. Eu acho que se é um time melhor, de repente é ferir muito mais o Galo ali. E aí o que me surpreende é que no segundo tempo, depois da expulsão do Alan Franco, a expulsão tola ali também, aí o Galo até melhora, né? Parece que fica mais confortável no jogo, não chega a sofrer uma pressão. Aí tem o Hulk, que aí depois eu queria até te perguntar, mano, quando eu concluí o raciocínio aqui, porque tem uma parada a nível de Brasil que ficou muito marcada até pelos jogos que eu te falei da Libertadores, lá do Palmeiras, e quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Galo também, e teve a Libertadores contra o Botafogo, que é uma galera que eu vejo muito na rede social chamando o Hulk de pipoqueiro e tal. Aí eu queria saber se tem alguém na torcida do Galo que fala isso, porque, moleque, eu fico indignado. Pra mim, o Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro há 4 anos. Ele joga pra caralho, ele faz tudo. É um cara que finaliza, dribla, arma, bate falta, beleza. Não é o melhor cobrador de pênalti do mundo, mas tá ali sempre, e ele só é chato pra caralho com a arbitragem, que é um bagulho que ele, não é possível que isso me incomode vocês também. Mas assim, enfim, aí voltando aqui. E aí, cara, o Galo mal e o Flamengo, tinha ido muito bem. Beleza. O Flamengo vai mal contra o Santos, faz um jogo protocolar ali contra o Fluminense, mas faz um segundo tempo muito bom contra o Red Bull Bragantino. Avassalador, assim. E aí o Flamengo, nessa crescente, o Galo, sem plano de jogo nenhum, e, enfim, sabe, tem até algumas... Vocês, tem mais informações que eu, sem dúvidas, mas ouviu algumas coisas aí que o elenco já estaria insatisfeito com o Cuca e tal, enfim. Aí fica muito essa questão. E aí, quando vem para o jogo de domingo, eu falei, cara, o Flamengo é muito favorito, e eu imaginei, o Flamengo pode não ganhar um jogo, tá? Mas eu imaginei o Flamengo protagonista do jogo, 70% de posse de bola e o Galo com a bunda lá atrás, e não foi isso que aconteceu. Acho que o Cuca vai muito bem quando ele muda o esquema ali.
O Galo é melhor que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo tem um equilíbrio, mas assim, como você falou, acho que o jogo caminhava para aquele 0-0. Acho que todo mundo olhando o jogo falou assim: é aquela carinha de 0-0, torcedor do Flamengo frustrado, o do Galo, porra, feliz com o empate, por ser fora de casa, e o Flamengo, que tá muito bem nas bolas paradas, faz esse gol com o Léo Ortiz e ganha o jogo. Mas assim, o Felipe Luiz tem algo bem peculiar nele, que ele sempre fala, né, nas coletivas, assisto todas as coletivas do Felipe Luiz aqui no canal, que ele tem um plano de jogo para cada jogo. Então, assim, ele com certeza, porque ele é um psicopata de um estudioso, ele tá desde domingo estudando o Galo, olhando tudo que o Galo fez de melhor, e ele admitiu isso, né, que o Cuca foi muito bem, assim, na proposta dele, e vai fazer um plano de jogo específico para pegar o Galo, mesmo não tendo suas principais peças. Então eu imagino que o Flamengo corrige algumas coisas para tentar ser mais competitivo nesse jogo de quinta-feira, porque domingo ganhou, mas, assim, com certeza eu esperava bem mais. E aí eu jogo para você essa perguntinha do Hulk, cara. Tem torcedor atleticano mala que fica pegando no pé e tal, porque eu acho loucura, mano. Cara, assim, sobre o Hulk, eu acho que deve ter, assim, sei lá, torcedor do Flamengo que não gosta. Não vou falar do Zico, porque eu acho que não, mas assim, que não gosta do Gabigol, sabe? Assim, acho que Sim, loucura de rede social que. Mas eu acho que é muito. Se for num vídeo lá do canal do Frossá sobre Hulk, vai ter um comentário lá, o Hulk é pipoqueiro, o Hulk pede pênalti e tal. Mas é um negócio assim que não chega no estádio, que não chega na rua, é um maluco de rede social que fica lá falando. Então, assim, não é nem aquele negócio que ganha um tamanho em rede social, sabe? Mas não é a vida real ali do dia a dia, acho que ninguém fala isso. Porque o Hulk, pô, assim, e falando, é opinião, tá? Que tem gente que acha, por exemplo, o Ronaldinho maior que o Hulk no Galo. Pra mim, o Hulk é muito maior do que o Ronaldinho pra história do Galo. Concordo. Muito maior. Concordo. Então, assim, é um cara que, pô, um brasileiro de 50 anos ali, que a gente tentava tal, ele que deu. Que ele jogou, que ele não, foi uma loucura. E desde então, com alguns times bem ruins, assim, bem ruins não, mas bem piores do que aquele, ele carregando, assim, aquele 23, o que ele e o Paulinho fizeram, o Atlético chegou na última rodada ali, ia ser campeão, mas assim, com chance, pô, porque os dois jogavam muito, era um time feio do Felipão, um time bem feio. E o Hulk jogando muita coisa. Então, acho que esse é um papo que assim, não chega no campo, não chega no estádio, ninguém nunca vai o Hulk por causa disso e tal. É o cara que sempre, assim, nessa última crise que o Atlético viveu, aí você falou do Cuca, assim, pode até ser, o Cuca a gente sabe que é um cara que não é dos mais fáceis, que tem o melhor relacionamento a longo prazo com o elenco, assim, mas o que a gente sempre soube é que o principal problema é a falta de pagamento, e aí era muito óbvio, assim, pô, não cai dinheiro, aí tem treta dentro do vestiário por causa disso, o Leandro Scarpa, não sei se você acompanhou e tal, mas em rede social, indiretinho pra lá, indiretinho pra cá, mas caiu o cascalho, então, assim, acho que tudo isso resolveu, acho que o problema não é esse, o problema é que tava jogando muito mal. E esse jogo contra o Bucaramanga aí que você falou foi assustador. Pra mim foi assim, o pior jogo. O primeiro tempo é um negócio. A volta eu nem vi, mano. A volta eu nem vi, que eu tava trabalhando na hora, não consegui ver esse jogo. E o Galo perde, né? Em casa e se classifica nos pênaltis, mas assim, pelo menos a atuação foi melhor. Não, foi um pouco melhor contra o Bucaramanga, assim. Foi na semana da crise, né? Que o Rony pediu rescisão. Então, assim, tava um clima no estádio de vai o tempo inteiro, tava um clima péssimo. Mas a atuação nem foi das piores, assim, o Scarpa, que foi um cara muito vaiado, jogou bem esse jogo, assim como jogou bem aqui, eu acho. Mas o Bucaramanga lá, que ganhou, foi assustador. E aí era um negócio que eu falava, pô, você citou aí, pra mim não existe o Rony ter que marcar a lateral o Hulk ter que marcar a lateral pro Rony descansar, pô, pelo amor de Deus. Perfeito. Isso é uma loucura, loucura. Mas aí ele fez a jogada do gol lá, e agora, assim, esse jogo contra o Flamengo aqui, voltando, né, dando volta também, mas foi animador por isso, assim. O Coelho voltou muito bem, é o único cara da força ali, velocidade, com alguma técnica pro ataque do Galo, sem ser o Hulk. Então, acho que foi um jogo melhor, foi um jogo animador. Vamos ver quinta-feira, assim. Se não sair aquele gol no inicinho, acho que vai ser exatamente um jogo muito parecido que o Galo vai tentar fazer ali. Vamos ver. Uma pausa rápida aqui no nosso vídeo para dois recados muito importantes. O primeiro deles de Confiax, que você já conhece aqui do canal do Frossar, tem tudo que você precisa para levar uma vida mais tranquila. Seguro para o seu carro, para sua casa, para o seu pet, e tem também seguro de viagem, que é muito importante quando a gente viaja, ter aquele seguro para ficar mais tranquilo, ter uma viagem sossegada. E a Confiax está numa condição especial, uma condição super bacana. Se você falar que veio através do canal do Frossar, tem um desconto bem legal para você fechar esse seguro viagem para ter uma viagem mais tranquila para você, para sua família. Já fecha esse seguro na Confiax, que é de muita confiança, você já conhece aqui do canal do Frossar. Recado também de produtos Carrijo. Sempre que você for no supermercado fazer aquela sua compra do mês, não deixe de levar para casa arroz Carrijo e feijão Carrijo, a tradição mineira que conquista o Brasil. A gente sabe, a gente que é mineiro
que a comida mineira é diferente, é mais gostosa e claro que é tudo isso que os produtos Carrijo levam até a mesa da sua casa. Você merece, a sua família merece muita qualidade com preço justo, que é sempre muito importante. Então, quando for no supermercado, não deixe de procurar e levar para casa arroz Carrijo e feijão Carrijo, você não vai se arrepender. E aí, voltando aí para você, a pergunta que eu tenho, eu sei que é muito difícil falar para quem tá vendo a gente aqui, que a gente tá na quarta-feira gravando isso, um dia antes do jogo, mas assim, uma provável escalação do Flamengo, eu sei que vai poupar, sei que é muito difícil ter, mas se você for, assim, deve poupar esse está mais desgastado, tá menos e tal, só pra gente ter uma noção dos nomes, né, porque a gente falar o time reserva do Flamengo, mas mesmo assim eu tenho certeza que vai falar aí muito cara bom que deve jogar, mas sem compromisso nenhum, assim, mais ou menos o que você imagina só. Não, então, vamos lá. É porque, assim, tem um jornalista aqui que tem muito essa informação de escalação, né? E eu tava até acompanhando isso. Tipo assim, ninguém ainda soltou. Mas, assim, por exemplo, tem algo que o Vinha tá voltando agora, entrou contra o Red Bull Bragantino, depois foi titular contra o Galo. E eu não sei se ele já vai ter essa sequência. Em contrapartida, há uma expectativa que o Alexandre possa voltar nesse jogo. Então, assim, porra, eu imagino muito um Flamengo com o Rossi no gol. Acho que no final ele vai de Rossi no gol. Eu imagino que o Flamengo tem ali... Aí, é por isso que eu te falo que eu acho que o Flamengo não vai com o time todo reserva, porque sabe que também, você vai com um time cheio de garotos e todo reserva, você pode tomar uma porrada. Então, assim, conhecendo um pouco o Felipe Luiz, eu prevejo isso. Um Rossi, Varela, aí eu acho que joga o João Vitor, que é um moleque da base, e o Léo Pereira, porque pegando ali os jogos, assim, o Léo Ortiz ficou no banco num jogo e tal, e o Léo Pereira, aí vão revezando muito, mas acho que um dos dois vai jogar, porque senão acho que a zaga fica muito desfigurada, assim, né? Então eu imagino ali um Léo Ortiz, um João Vitor com o Léo Pereira, e o Alexandre. Eu acho que o Alexandre pode ganhar minutos e voltar nesse jogo. Aí eu imagino ali o meio campo com o Everton Araújo, que entrou domingo, né? E o Alan, que até saiu no intervalo, se eu não me engano, que é velho conhecido de vocês aí. Aí, cara, porque o Arrascaeta hoje ainda não tem um substituto, assim. O Flamengo tá... Inclusive chega hoje no Rio de Janeiro o Carrascal, que é um cara que pode jogar aberto, mas também imagino em algum momento ele substituindo o Arrascaeta, tem a característica bem de meia cerebral. E aí o Flamengo, tem os volantes do Flamengo, os três principais são Pulgar, Jorginho e De La Cruz. O De La Cruz vocês devem ter acompanhado aí o que aconteceu lá, né, do médico, praticamente encerrando a carreira dele, então ele vai ficar 3 semanas fora para se recuperar 100% ali do joelho, então tá fora. O Pulgar só volta daqui a 3 meses, e o Jorginho acho que vai ser poupado nesse jogo, então eu imagino por isso esse Everton Araújo e Alan. Aí eu acho que vai jogar Pedro na frente, porque ele tá suspenso do jogo, e o Alacian, que é um moleque que tem a personalidade fodida, até discutiu com o Hulk aí e tal, deve ter repercutido aí na imprensa também. Acho que ele vai jogar porque ele também tá suspenso. E eu imagino um Plata, que voltou de lesão agora, ficou um tempinho fora, então, imagino que ele jogue. E uma coisa que o Felipe Luiz já fez em algum jogo, cara, foi botar o Bruno Henrique, que ficou suspenso também no jogo contra o Fluminense, então já descansou. Ele já fez muito isso, de botar o Bruno Henrique por trás ali, botar o Bruno Henrique por trás do Pedro, e aí variando, às vezes ele pode o Plata jogar pelo meio, o Bruno Henrique abrir. Então eu imagino que possa ser isso, assim, um Bruno Henrique ou um Luiz Araújo, mas, mano, foi muito chute aqui por impressões, tá? Zero informação, eu não consegui informação, os colegas que estão acostumados a dar notícia. Eu imagino que, assim, é porque a gente está gravando aqui quarta-feira cedo. Se a gente estivesse gravando à noite, eu já ia ter um esboço para te dar, porque com certeza alguma informação seria. Mas eu imagino que não seja muito diferente disso, não. Aí pode pintar um Matheus Gonçalves, que é um moleque que quase fechou com o Cruzeiro, inclusive, né? Mas o Flamengo voltou atrás aí, que ele tem uma característica de meia, mas não tem intensidade tão forte ali para voltar, para fechar essas linhas. Mas eu acho que é mais ou menos por aí que o Flamengo vai enfrentar o Galo na quinta-feira. Então foi o que eu te falei. Muitos desfalques, pensando no time principal, mas muitos por lesões. Pensando em poupar, é uma peça ou outra. Mano. É uma peça com quem está à disposição, é uma peça ou outra que o Flamengo vai poupar. Nada de time quase sub-20, como a gente já viu em outras oportunidades. Não, é um time muito forte, hein? Muito forte mesmo. E aí, a escalação, queria te perguntar sobre o Alan. Assim, o Alan é um cara que,
como jogador, assim, sou fãzaço, ele meio que saiu do Atlético com uma treta, por vir pro Flamengo e tal, mas assim, pô, jogava muita, mas muita bola. Você que acompanha demais, assim, 21 dele ali é uma loucura, jogava muito, muito. Era o pilar daquele time ali, pra sair jogando e tal. E aqui demorou, né? Mas assim, eu achei que jogou bem contra o Galo. Não sei o que você acha, qual é a impressão da torcida do Flamengo. Acho que deve ser o melhor momento que ele vive hoje, agora, né? E, pô, precisava, né? Porque o Alan já tá. Vai pra quê? 3 anos de Flamengo? Até perdi as contas. Acho que é isso, 3 anos de Flamengo. E assim, jogou nada até agora. Teve alguns problemas extracampo, a gente acompanhou aí, também saiu problemas pesados, né? Até acusação de violência doméstica e tal, enfim. Não foi. Essa palavra é comprovado, tá? Mas, enfim, não foi. Não me recordo o que aconteceu agora em relação ao julgamento. Se chegou aí a julgamento, não foi. Mas, enfim, acho que morreu essa história. Não sei se retirou a queixa e tal. Mas, cara, muito abaixo, muito parecia outro jogador, irmão. Assim, eu acompanhava o Alan aqui no Fluminense, já teve aqui no Flu, então a gente vê mais de perto aqui no futebol carioca. Para mim, jogava muita bola. Aí depois, quando o Galo pega, jogou muita bola em 2021. Era um cara ali que várias vezes fazia aquela saída de 3 ali, então, assim, era crucial para essa armação de jogada ali no Galo, né? O Sampaoli traz ele para o Flamengo, até por ser um cara de confiança dele lá no Galo, só que não aconteceu. Não aconteceu, muito longe. Eu acho que ele tá no melhor momento, mas assim, pegar o melhor momento dele, comparar com o que já é o Jorginho, do que é o Pulgar, assim, reserva muita coisa. Né? O melhor momento não significa que ele tá, botando a cabecinha de fora o Felipe Luiz. Opa, posso brigar. Não. É claramente um reserva do time. Tá ganhando mais oportunidades agora com essa lesão do Pulgar, mas com a chegada do Saul aí, acho que imagino que volte pro banco. Mas, de fato, hoje a gente olha e fala assim, cara, é um jogador útil. É um jogador útil, porque em muitos momentos, Hugo, assim, a gente olhar e falar assim, cara, é porque é uma palavra pesada, tá? Mas assim, é o contrário de útil, é inútil. Assim, a gente olhava e falava, cara, não tem utilidade nenhuma em campo, ele atrapalha. De fato, as críticas foram muito pesadas no Alan, assim, chegou a ter princípios de negociação para ele sair, inclusive estava todo mundo, comemorando quando isso ia acontecer, mas Felipe Luiz, depois que assumiu, conversou com ele, falou da dedicação dele nos treinos, parece que está treinando pra caceta mesmo há algum tempo, e aí você vê o resultado em campo, né? De fato, ele melhorou, como eu te falei, um jogador útil, mas ainda muito longe do que ele foi no Fluminense, no Galo, assim, pra mim não é nem sombra. Eu lembro que quando ele tava muito mal aqui, assim, chegou a ter a especulação dele voltar pro Galo, né? Noticiado, assim, e eu era de uns que, traz agora, porque ele joga muito, tem muito torcedor do Galo, a rivalidade que a gente falou aqui, não quer ver o Alan de jeito nenhum por uma birra, assim. O cara foi pro Flamengo e tal, abandonou, mas eu, por mim, eu perdoaria na hora, porque pra mim no Galo, assim, jogou muita bola, nem perto a gente tem, o Vera hoje é titular e não tem comparação. Sim. Mas eu queria te perguntar, por exemplo, isso, rapidinho, isso que você falou de jogador vir pro Flamengo, se queimar, por exemplo, o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Galo, absurdo. Sei lá, chega dezembro, o Hulk vai, não sei, que vem pro Flamengo. Tu acha que ele joga tudo fora? Tudo não, mas por exemplo, eu te falei aqui que eu acho ele muito mal com o Ronaldinho. Ele perde isso, mas nem comparação. Perde, assim, ele cai bem, assim. Tem muito atleticano hoje, eu discordo disso, tá? Pra mim, o maior ídolo da história do Atlético é o Reinaldo e vai ser muito difícil alguém disparado. Mas tem muito atleticano que é mais novo e entende, geracional tal, que acha o Hulk o maior jogador da história do Atlético. Se ele faz isso, que eu acho que não vai fazer, porque ele entendeu muito que é Atlético desde sempre, ele nem entra nessa conversa, assim, nem... Acho que é uma coisa grande, assim. Então, e o Alan deu uma entrevista, né? Muito infeliz. Eu não vou lembrar as aspas exatas, assim. Mas se for pra chorar, vai chorar a mãe deles, alguma coisa assim sobre o Galo. Então, assim, pegou muito mal. E aí deu uma queimada. Mas, assim, por mim, como jogador, eu voltaria na hora. Ainda mais com a escassez que a gente tá de volante aí. Não, ele jogou muito no Galo, mano. Jogou muito mesmo, muito. Craque. E voltando, assim, você falou aí do Saul, o Emerson foi apresentado, o Samuel Lino chegando, desses caras nenhum joga. O Samuel Lino, imagino que não, né? Nem direito, mas assim, o Saul e o Emerson têm há mais tempo, nem não, joga. Cara. Não. O Felipe foi até perguntado sobre esse jogador, sobre esses reforços, né, na última coletiva. Ele até falou, cara, que imagina que eles vão estrear rápido, tá? Mas não já pensando no próximo jogo, tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil, que foi quando foi perguntado, que era antes do Galo de domingo e de quinta-feira. Então, assim,
talvez para... Eu não sei como é que tá funcionando a inscrição para a Copa do Brasil. Se ele teria algum empecilho, talvez para a volta. Não sei, não me surpreenderia se, sei lá, o Saúl tivesse à disposição para o jogo do final de semana. Mas assim, os caras estavam de férias, né, mano? Então, o Felipe até fala, né, que o Emerson estava fazendo um trabalho à parte, o Saúl também. Tá todo mundo fininho, tá todo mundo sequinho. Mas, assim, é diferente, né? Você fazer um trabalho com personal ali, com uma corridinha, bate na bola do que treino tático, treino físico ali. Então, não imagino que a gente veja no Flamengo e Galo esses caras. Na ida, com certeza não, tá? Mas nem na volta, assim, eu imagino que não. Mas aí não dá para cravar. Uhum. Tem que estar no vídeo até hoje, 7 horas, que é a hora que fecha o vídeo ali. O Alexander, por exemplo, o Galo contratou e quer que ele jogue, assim. Se ele falou que ele quer jogar, que tá bem. Joga muito, tá? Joga muito, sou muito Joga fã. muito. Lembra o Alan até, inclusive, assim, no Fluminense, mas um pouco mais pra frente, assim, né? Mais ofensivo. Mas gosto muito. E polivalente, também. Mano. Pode fazer lateral, pode jogar invertido. Muito bom. Ele vai ser, assim, o que o Rubens era, né? Era o cara que era o lateral, era o volante e tudo mais, mas o Alexandre é mais técnico. O Rubens é mais, assim, muito físico. Acho que chega pra jogar? O Alexander? Pô, dá a camisa, na hora, dá 8 pra ele joga. Tá assim, na tua cabeça, qual o time titular ideal do Galo? Depende, pro jogo contra o Flamengo ou pensando em temporada? Pensando em temporada. É diferente. Pra mim, hoje, com o que tem, Everson, óbvio. Pô, Natanael e Saravia é duro, assim, mas eu ainda prefiro o Natanael, embora o Saravia tenha jogado muito bem contra o Flamengo, mas Natanael, Lianco, Alonso aí, pra mim é um problemaço. O Alonso, pra mim, ele já tem mais momento ruim do que bom pelo Galo, fez um 20 muito bem, então... Era, né? Não, e mesmo assim, muito mal, vários momentos, principalmente contra o Flamengo, assim, dá pra lembrar 3, 4 falhas contra o Flamengo, é um negócio que irrita. E o Arana tá com proposta, deve chegar a proposta nos próximos dias, inclusive, não é nem de perto o Arana que a gente já viu, não é nem de perto, mas mesmo assim, é dos melhores laterais do Brasil, mesmo não estando bem, então, Arana. Sim. E aí é o grande problema, assim, pra mim, é opinião pessoal mesmo, assim, o grande problema do Atlético é o primeiro volante, o Atlético não tem um primeiro volante, o Alan Franco faz ali, mas ele não é o cara de ser o primeiro volante, ele é muito de ser, sei lá, um meia, faz o corredor e tal. Ele não é esse cara para pensar o que o Alan é, o que o Jorginho é, o Pulgar é. Ele não consegue ser esse cara, ele não tem técnica para isso, não tem visão de jogo para isso. Então, para mim, o grande problema do Galo é esse primeiro volante, que eu acho que o Alexander vai ajudar muito. Eu acho que ele não é um primeiro, mas eu acho que ele vai ajudar muito nessa saída de bola. Então, assim, se a gente pensar um time Vera, Alexander, já começa a gostar mais, assim. Embora o Vera nem não é um cara dos sonhos, nem todo mundo gosta, mas Vera, Alexander, e a gente pensar Scarpa, Dudu, Hulk, e aí seria o outro, assim, o Rony, tá difícil, assim, não é nem só questão de perder gol, ajuda muito pouco, assim, ajuda muito marcando, corre e tal, isso é inegável, vontade e tal, mas tecnicamente tá muito mal. Muito aí seria mais um meia pra mim, aí tá falando do Renier, que até vou te perguntar sobre isso, assim, pô, se chega mais um meia, faz um meia ali, Alexander, Vera ou Franco, Renier, Scarpa, Dudu e Hulk, pô, pra mim já falei uma bobagem gigantesca. Pra mim, desse time que eu tava falando antes, entre o Coelho no lugar do Rony, tá? Eu esqueci do Coelho completamente, mas o Coelho é titular desse time com certeza. Se estiver bem fisicamente... E o Júnior Santos, que custou 50 milhões de reais? Pô, mas tava cantado ali que seria meio frio, eu acho, assim. Tava cantado. Muito mal, assim, tropeçando na bola, um negócio assustador. Assustador. O Júnior Santos tá... Mas ele e o Rony, assim, os dois são muito mal tecnicamente. Muito mal, muito mal. O Rony ainda ajuda mais, marca, faz com as confusão, cai, assim, mais ajuda, mas tecnicamente, de fato, abaixo. Muito mal, mas o meu time seria esse, assim, que eu falei, se chegar esse primeiro volante, melhor ainda, para jogar junto com o Alexander, chegar o Renier, para mim, joga, e eu queria te perguntar isso, assim, o Renier, eu lembro dele muito bem, chegando no Flamengo, assim, como, vem na esteira do Vinícius Júnior ali, né, mais uma joia da base do Flamengo e tal, e não virou lá fora, né, mas aqui era um cara muito bom. O que você acha, por que deu errado? Ele realmente é bom, você acha que foi mais hype do que bola? O que você acha sobre ele? Cara, o Renier é um fenômeno da base do Flamengo, assim, um dos maiores fenômenos da base do Flamengo. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele não é um cara que tinha um estilo que tu olha assim, tá ligado? Aquele meiazinho talentoso que quando, conduz a bola, tu fala assim, caralho, esse é craque. Tu já se derrete. Ele não é esse cara, é um cara muito objetivo, né? Tanto as pessoas comparavam o estilo dele muito ao Kaká. Passada larga, alto, pensando em base, né?
em direção ao gol. E gol. Cara, tanto na base do Flamengo quanto na seleção brasileira. Ele sempre foi base da seleção brasileira. Porra, eu não sei se literalmente camisa 10, mas jogava na função de 10 ali, do meia atrás do atacante, fazendo muito gol e tal. E aí, cara, 2019, ele sobe ali, né? Porra, um dos maiores times da história do Flamengo, o time de 2019, e é um time que, assim, os 11 iniciais eram muito bons. Mas se você pensar em elenco, o Flamengo tinha os 11 iniciais, aí os caras que entravam mais eram o René na lateral esquerda, o Rodinei na lateral direita, o zagueiro Rodolfo ali, aí tinha o Lincoln, que era o moleque da base, aí tinha o Vitinho, que era o 12º jogador, assim, Renier, e o resto era uma galera desconhecida. Então, assim, esses que eu citei tinham muitos minutos. Então, o Renier foi muito utilizado no segundo semestre e foi importante, cara. Ele subiu fazendo uns golzinhos importantes, assim. Pô, tem titularidade o jogo contra o Emelec, o jogo da volta aqui da Libertadores, né? Que ali foi crucial para o Flamengo arrancar para o título da Libertadores, que tinha perdido 2-0 fora. Faz 2-0 em casa e se classifica nos pênaltis. E ele vai muito bem. Tanto é que ele já chega meio que vendido para o Real Madrid. 30 milhões de euros. 30 milhões de euros que ele é vendido para o Real Madrid, porque o Real Madrid. Porque eu acho que os times lá de fora, principalmente os times espanhóis, começaram a ver, depois que surgiu o Neymar, e os caras vêm aqui e compram, pô, um moleque como o Neymar. Cara, se o Neymar jogasse o que jogava aqui na Europa, ele valeria já 150 milhões de euros. Então, aí os caras viram isso, opa, vou começar a olhar para os jovens. É o Real Madrid, que repetiu o Barcelona, e vem no Vinícius Júnior, pega. Vem no Rodrigo, pega. E aí começa a dar certo. Opa, quem é o mais promissor aqui? Renier, pega. Não dá nem espera o tempo do moleque se firmar. E aí não aconteceu, velho. E aí, pô, se tu me perguntar, Bruno, por que não aconteceu? Pô, não vou saber te responder, assim. Não acompanhei ele lá no Girona, nos empréstimos que ele teve lá, no Frosinone da Itália. Não acompanhei, velho. Não sei dizer. Borussia Dortmund primeiro, foi o primeiro empréstimo dele, que eu achei que fosse até, porra, uma boa jogada para ele, que o Borussia aposta muito em jovens e tal. E simplesmente não aconteceu. Inclusive, foi noticiado aqui até pelo Mauro César, que o Flamengo foi atrás, né, do Renier agora, pediu informações, só que os valores de empréstimo ali deram assustada no Flamengo, e o Flamengo achou que não valia pagar para ver. Mas assim, o que eu posso te falar é de quem viu muito esse moleque na base e viu esse moleque em 2019. Na base, um fenômeno, porra, visto como jogador parecido pra caralho com o Kaká, e no time profissional, um moleque útil que, porra, jogava de meia, jogava de segundo atacante, fazia falso 9. Então, eu acho que é uma boa aposta, tá? Só para dar um carimbo aqui de quem viu muito de perto, eu apostaria. Se eu fosse Flamengo, eu apostaria. Sendo o Galo, eu acho que vale mais ainda. Acho que a tendência é ele ter mais minutos no elenco atual do Galo do que teria no Flamengo com esses reforços chegando. Eu gosto dessas apostas, assim. Lembra muito, por exemplo, o Paulinho, que jogou muito no Galo, né? Foi Sim. lá, bateu, não firmou, voltou. O Caio Jorge hoje tá no Cruzeiro lá, fazendo gol. Nossa, foi lá, bateu e voltou também. Então, assim, é muito, sei lá, contexto. O futebol é muito maluco, mas é uma aposta que eu faria, assim. Com certeza o Renier é um cara que acho que pode ajudar bem. Não sei, pode ser que quando a gente publique esse vídeo já seja até contratado, que a gente tem informação Sim. que tá muito próximo, Tá próximo, né? Tá muito próximo, Com ele tá tudo certo, é só ajustar com o Real ali. Parece que o Real vai abrir mão da taxa de empréstimo para ficar com a porcentagem dele e tal. Então, aí ele já vem como jogador do Galo em definitivo, é isso? A notícia foi do GE, inclusive. A notícia mais completa disso é que o Real vai abrir mão, vai rescindir o contrato com ele, permanecendo com 50%, ele já vem pro Galo, entendeu? Perfeito. Mais ou menos o que foi feito com o Paulinho. O Paulinho ainda veio por empréstimo 6 meses, até acabar, e depois ficou em definitivo. É muito parecido, assim. Então, a ideia é essa, é o cara que, acho que vai ajudar bem. É esse tipo de cara que é difícil rotular ele, né? Assim, eu lembro dele no Flamengo também, eu não vi ele lá. Mas, assim, é um cara que é um meia, mas não é tão... que esse cara que pisa na bola, habilidoso, mas também não é um atacante rápido. Ele é um cara meio que faz tudo. Exatamente. Mas é um cara que pode ajudar, assim. Realmente, estamos precisando de volantes e meias, muito. Perfeito. Muita coisa mesmo. Bruninho, última pergunta para você. Muito bom papo. Última pergunta bom pra caralho, mano. Boa, bom demais. Última pergunta é como que você vê o Galo, assim, você falou que viu o jogo contra o Bucaramanga, viu contra o Flamengo aqui, o que você acha, assim, você falou do Hulk tá marcando pro lado, você acompanha muito pelo que eu tô vendo aqui, o que você acha do trabalho do Cuca, enfim, a gente sempre gosta de perguntar, porque assim, a gente tá aqui de perto, a gente tem uma visão muito próxima, né, é sempre bom ver alguém que tá de fora, o que acha, quem tá bem, quem tá mal, e eu quero te ouvir sobre o que você acha sobre o Galo nessa temporada, os problemas. Cara, eu me surpreendi porque eu achei que o Galo
assim, olhando para o Campeonato Brasileiro, eu olhava para os elencos e tal, eu falava assim, cara, para mim tá... E aí pode ter um pouco de coração, mas eu achava, pô, lista de favoritismo, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, e aí a gente fez até aqui no canal, a gente até convidou o Vitor Canedo para fazer esse vídeo, que a gente sempre faz antes de todo brasileiro, a gente faz um palpitão e arrisca e faz a classificação completa do Campeonato Brasileiro, do primeiro ao 20º. E aí, cara, se eu não me engano, tá? Posso estar falando merda, eu botei o Galo como quarto, e só que eu acho que eu fui voto vencido e tal, o Galo ficou um pouquinho mais abaixo. Porque, cara, eu achei interessante, assim, a volta do Cuca, o Hulk, que a gente sempre fica pensando, né? 39 anos agora, pô, uma hora vai cair de produção, uma hora vai cair. Ele não cai, irmão. Aí eu fico assim, eu acho que esse cara vai ficar igual o Fábio. Eu sei que é uma coisa no gol, outra coisa na linha. Mas eu falei, irmão, eu desisto de falar que esse ano vai ser o ano que o Hulk vai cair de produção, assim. Não consigo mais precisar. E como eu te falei, pra mim porra... Aí, óbvio que uma temporada que vai ser melhor e tal, mas em regularidade, assim, porra, o melhor jogador do futebol brasileiro, que mais bota a bola debaixo do braço, decide jogo, enfim, absurdo, assim. Eu acho um jogadoraço. E aí, cara, beleza. Aí, porra, eu acho que o valor que o Galo pagou pelo Júnior Santos é um absurdo, tá? A partir do momento que o Botafogo só negocia por isso, eu acho que o Galo tinha que... Opa, não vou trazer. Mas assim, pô, o Coelho, um bom jogador, o Júnior Santos, para um esquema específico. Obviamente, se o Galo precisar construir, acho que ele não vai ajudar muito. Mas se o Galo, em algum momento, pô, fechar a casinha, tem espaço para correr, joga essa bola em profundidade pro Júnior Santos atacar o espaço, e ele tem uma passada larga, tem muita força, né? Tem uma jogada dele que, pelo visto, ele não tá conseguindo fazer aí, mas ele vem com essa passada larga e corta pro meio, ele fez muito isso no Botafogo. Eu falei, cara, pô, Coelho, Júnior Santos, Scarpinha, que é muito bom jogador, tem o Hulk, e tem umas peças, por exemplo, o Vera, porra, o Vera eu acho que o Flamengo tentou, tá? O Flamengo quase conseguiu contratar o Vera em algum momento. O Vera, pô, bom jogador, assim, no Corinthians. O Lianco, pra mim, é um baita zagueiro, que tem suas falhas, mas, pô, pra mim é um baita zagueiro, e bonito, tá? Belíssimo o Lianco. Inegável. Tem que ser dito. Zaga, ele e Igor Rabelo é uma loucura. Loucura. O Everson, porra, é um dos principais goleiros do futebol brasileiro hoje. O Arana, porra, sabe? Um dos principais laterais do esquerdo do futebol brasileiro. Então, assim, eu olhava para esse Galo, pô, o Cuca, que tem as suas críticas ali, mas, assim, difícil tu pegar a carreira do Cuca e falar assim, caralho, trabalho merda do Cuca. Assim, muito regular, é um dos mais regulares, assim. Tu pega outros caras como, por exemplo, Dorival, que tem hype, chegou à seleção brasileira. Pô, o Dorival tem bons trabalhos, mas tem muitos trabalhos ruins, né? Tanto é que, assim, com todo respeito, antes de vir pro Flamengo, ele desceu um degrauzinho na carreira, tava ali no Ceará e tal. E aí, cara, eu achei promissor, assim, depois tem a situação lá do Dudu, e o Galo traz o Dudu, eu não sei os valores exatos, tá, Hugo? Mas, assim, no final, porra, o Dudu é um talento e se fez sentido financeiramente, acho que vale a aposta. Pô, um cara de 33 anos, se eu não me engano, ainda é jovem, assim, sabe? Ele veio de graça, sim, né? Paga salário, óbvio. Mas assim, que é altíssimo. É um salário altíssimo, mas não teve que pagar nada. Rescindiu. Então, pô, eu também acho uma aposta que tinha que fazer. E aí, cara, eu olhava e falava assim, pô, tá aí. Acho que esse Galo vai brigar. Eu acho que não, olhando principalmente para elenco, não tinha condição de ser campeão brasileiro. Acho que não disputaria com Flamengo e Palmeiras. Acho que já teve um momento que a gente olhava para a temporada, e o Galo até foi campeão brasileiro, né? Com certa tranquilidade, com rodada de antecedência. A gente olhava e falava, pô, o Galo vai brigar. Por exemplo, de 2020 que o Flamengo ganha o brasileiro, cara, eu acho, assim, o Galo dá um mole que eu não sei explicar, assim. Porque eu olhava, eu falava assim, cara, o Galo vai ser campeão brasileiro. Porque o time era bom pra caralho, tinha peças. E, moleque, como eu te falo assim, mano, eu vejo muito jogo. Moleque, o que tinha de jogo com 30 finalizações e 70% de posse de bola, e era 1-0 adversário, eu falava, caralho, que o torcedor deve estar maluco, mano, que é muito ruim dominar um jogo e perder. E aí acho que é um lance do São Paulo também que, porra, maluco, né? Maluco, vocês viram aí de perto, a gente viu de perto, mas defensivamente dava alguns modos, o time era muito vulnerável, né? Então eu via isso no Flamengo, acontecia também, só no início, depois o Flamengo começou a jogar porra nenhuma, era pior que os adversários mesmo. Mas em vários momentos o Flamengo dominava, tinha bola, zaga exposta, pum, gol. Mas esse ano eu não olhava assim pro Galo, mas olhava um Galo brigando ali, pô, quarta, quinta posição, Libertadores tranquilamente, e não é isso que tá acontecendo, né? Aí, enfim, não sei qual a sua visão aí de perto do porquê esse Galo que eu imaginava
só que talvez eu, estivesse enxergando com muito boa vontade, como eu te falei, o Canedo e o Simões aqui no canal discordaram veementemente de mim, não sei o que vocês estavam pensando, estavam mais comigo, mais com eles, qual a visão geral aí? Não, cara, assim, teve uma empolgação, o Atlético jogou muito bem o Mineiro, é o Campeonato Mineiro, né, assim, óbvio, mas jogou bem, assim, você viu o time com vários mecanismos ali, bom trabalho do Cuca no Mineiro e tal, só que começou, aí é uma junção de fatores vários, primeiro, financeiro, não pagar é duro, mas assim, acho que o problema nem começou aí, o problema foi assim, começou a sair gente, assim, caras que eram importantes, não eram titulares, mas começaram a sair, Davidson, Otávio, Alisson, eram caras que não eram titulares, mas eram importantes ali. Ficou um elenco muito curto, e aí quando o Coelho machuca, quando fica sem um volante ali, por exemplo, jogar com o Alan Franco de primeiro volante é um problemaço. A gente sabe, traz aqui sempre no canal, que o Cuca quer um primeiro volante, tá negociando com o Portija, lá do Talheres e tal. O time jogar sem volante prejudica e muito, assim, essa é a principal falha gritante, assim. E fora o que você falou, assim, quando o Júnior Santos veio, quando o Rony veio, não vou ser hipócrita, assim, os caras pode ser que dê certo. Achei muito caro. Muito caro os dois, assim, os dois muito caros, mas, são caras que estavam aí bem no Botafogo, no Palmeiras, bem ou mal, o Rony era um cara importante e tal. Só que, assim, foi uma junção de fatores que todos começaram a jogar muito mal. E aí, tem culpa do Cuca, eu acho? Acho que tem. Acho que o trabalho do Cuca é dos piores que ele faz no Atlético, de várias vezes que ele passou aqui. Mas, assim, acho que tem problemas. Aí tem coisa, a gente sabe, é tipo, uma coisa muito difícil de mensurar, de medir, assim, mas esses problemas extra-campo também acabam chegando, é uma pressão diferente. Sim. Então acho que é um ano meio conturbado, assim, vários fatores fazem o Galo não jogar bem, e as últimas semanas e o último mês foi assustador, assim, o jogo que você socou contra o Caramanga foi assustador, falei, gente do céu, o que tá acontecendo? E aí, por isso que esse jogo contra o Flamengo foi um alento, assim, vendo pelo menos um time organizado, um time competitivo, marcando bem e tal. Então, acho que pra gente ver quinta-feira aqui, que a gente vai saber exatamente se foi só uma sorte ali ter jogado, não sorte não, né? Mas assim, jogado bem aquele jogo foi uma coisa incomum, ou vai ser isso, assim, se vai ser um time mais brigador, um time que vai competir mais, é isso que a gente espera, e principalmente chegando, assim, essa janela de meio do ano, o Atlético tem que ser muito assertivo, assim, chegar aos caras certos. Então, o Alexander, por exemplo, acho que foi uma boa, tem que vir um primeiro volante, tem que ser certeiro, então acho que vai ajudar bem, assim, chegar mais um ou dois volantes aí, acho que ajuda bem, inclusive. Só pra gente finalizar, é curiosidade mesmo, assim, em meio a essa crise, o Galo vai ao mercado e paga X pelo Alexander, tá atrás de outros jogadores. Como é que explica essa situação? E duas em uma. Já tá rolando um papo aí de prioridade nas Copas, porque assim, acho que todo mundo, quando vê que o brasileiro, você olha e não vai brigar pelo título, muita gente prioriza as Copas por esse calendário maluco. Só que, irmão, o Galo fez isso ano passado e chegou um cenário que era inimaginável. Chegou um momento da última rodada que o Galo poderia ser rebaixado, né, moleque? Eu lembro dessa bola na trave. Loucura. Assim, os dois pontos. O primeiro, financeiro, assim, o Galo é uma SAF, né? Então, assim, tem o dono ali que vai colocar o dinheiro ou não. Hoje, o que já foi... A gente tem uma postura bem crítica aqui no canal do Frossar. Eu vejo, assim, mano, acompanho legal. Então, assim, é muito claro para todo mundo que entende finanças e tudo mais que o Atlético precisa de um aporte, porque... E aí, só uma parada, né? Aí tem gente que foi com raiva de vocês. É muito foda isso, né? A internet, o que é, tipo assim... Mas, enfim, o Atlético claramente tem uma dívida que gera um juros de dívida ali anual muito grande e precisa de um aporte. O Atlético, as contas do Atlético fecham ano após ano, assim, o que gasta, o que arrecada, é ok, é tranquilo. O problema é que você começa o ano devendo 200 milhões de juros ali. Então, assim, é muito claro para todo mundo que o Galo precisa de um aporte. E todos esses movimentos, o Biel, por exemplo, vem por empréstimo para comprar no ano que vem. Biel, e a gente... Biel. Então, assim, mas para comprar no ano que vem, é mais um indício, os caras vão fazer esse aporte, eles vão colocar dinheiro. E a gente tem informação, a gente está trazendo aqui que a família Menin, até queria um investidor estrangeiro e tal, mas a família Menin, que hoje é acionista majoritária do Galo, já trabalha ali para eles mesmos fazerem esse aporte. Então, vai ter, assim, senão é inviável viver o clube até ano que vem. Vai ter que ter. Então, assim, acho que esses movimentos partem muito disso. Os caras entenderam, a gente tá com um clube que não vai sobreviver com as pernas dele ali, se não tiver esse dinheiro novo entrando, e a gente precisa ter um time forte, porque, assim, tem muitos anos, assim, o atleticano viu o Atlético na Série B, viu o Atlético muito mal, enfim, mas nunca viu o Atlético tão distante do torcedor como estava nos últimos meses aí. E tava uma coisa muito distante, uma coisa muito esquisita. E o Cruzeiro então, aqui, né? Isso faz muita diferença também.
Então, assim, acho que isso acendeu um alerta ali, pô, e aí já indo para a segunda parte. Tem muito a ver também, assim, essa questão de quase ter caído ano passado foi um susto, assim, pô. Chega em final de Copa do Brasil, final de Libertadores, e aí, última rodada, sem torcida, se perdesse, tinha caído. Não tomou bola na trave no segundo tempo já. Uma loucura. Então, assim, eu acho que eu acho que sou um cara que eu acho que a única chance de título que o Atlético tem, principalmente por esse sorteio, o Flamengo é muito favorito contra o Galo, mesmo mesclando time e tal. Mas a única chance de título que o Atlético tem é sul-americano. Eu focaria muito Tá na muito sul-americana. acessível, né, moleque? Pô, Tá muito acessível. A chave é ridícula, assim. Pode ser virar corte e o Galo vai ser eliminado pelo Godoy Cruz? Pode ser, mas, pô, não dá para ser eliminado pelo Godoy Cruz. A chave tá ridícula. Então, assim, é um título muito acessível. E aí eu acho que eu, como torcedor, a Copa do Brasil, cara, se for eliminado do Flamengo, vai ser ruim por ser o Flamengo e tal, mas, pô, beleza, vamos embora. Copa do Brasil, e vamos não cair no brasileiro, tentar pegar um G8 ali, um Libertadores no brasileiro, que é o jeito mais tranquilo, mais seguro de você fazer a temporada, e tentar esse título sul-americano, cara. Tá muito viável, a chave é muito ruim, assim. Então, acho que o pensamento meu do torcedor é esse. E se não fosse ano passado, quase ter caído, eu tenho certeza que seria de mais gente. Hoje eu vejo muito atleticano, assim, a gente falando sobre o Flamengo estava priorizando o jogo de domingo em relação a esse de quinta, muito atleticano falava, não, para mim também, brasileiro é prioridade e tal. Tenho certeza que tem a ver por quase ter caído ano passado. Esse medo, e é natural que ele sinta isso, assim. Ano passado foi muito assustador aquele final do ano. Porra, mas acho que é isso, assim. Quando pensa em título, é Copa. E a Copa do Brasil é muito difícil. Pelo elenco, porque tá jogando. Se passa do Flamengo, aí vira outra coisa. Aí, pô, passando do Flamengo, dá pra ir. Aí clareia, né? Aí clareia exatamente. Tudo. Mas o foco, assim, pensando em título, é sul-americana. E o brasileiro é aquela coisa, pô, a gente tem que voltar pra Libertadores. Não dá pro um time do investimento que o Galo tem, por mais que seja em crise financeira, aí não pode ficar fora de Libertadores. Até porque influencia em orçamento e tudo mais. Então, não pode ficar. Então, assim, o foco é brasileiro. Obviamente não cair, mas eu acho assim, não vai cair, pelo amor de Deus. Não vai. Muita gente ruim aí, mano. E tentar uma vaga pelo brasileiro ali, ficar oitavo, não vou sonhar com título brasileiro nunca, seja uma pré-Libertadores, e tentar na Sul-Americana, cara. É um título, todo mundo, não vale nada, chega lá, na final, pô, é importante. Então, lógico. É a chance do título esse ano. Então, e dá vaga na Libertadores, né, mano? Dá vaga na Libertadores, dá ponto pro ranking da Conmebol. Pô, o Super Mundial foi legal demais, então a gente viu e tal. Então, assim, é uma competição importante. Vaga em Recopa e tal. Então, o meu foco seria Sul-Americana e brasileiro. A Copa do Brasil, é claro, querendo passar do Flamengo, óbvio, mas assim, não é o foco. Justo. Bruninho, pô, papo muito bom, quase 1 hora aqui de papo. Muito obrigado. Amanhã vai estar no Maraca? Cara, não vou, mano, não vou, porque, tipo assim, primeiro, caralho, prazerzão, assim como foi o papo com o Frossá lá atrás, porra, mesmo nível. Obrigado demais pelo convite, sempre um prazer estar aqui com os amigos, inclusive, em breve, os amigos precisam estar aqui no canal Bruninho Simões também, tá? Pra gente fazer uma dinâmica maneira. Cara, não estarei no Maraca porque, enfim, a gente tem, assim, se a gente for ao Maracanã, a gente abre live 1 hora depois, né? E aí, jogo de meio de semana, a gente abre live quase 1 hora da manhã e a audiência é menor e tal. Então, assim, a gente escolhe nossas batalhas, tá? Porque, assim, é uma foda pra gente não estar no jogo, sendo que, pô, eu e o Simões, assim, a gente se conheceu lá no Esporte Interativo, né? Quando a gente trabalhou junto. Mas o que, porra, assim, a coisa em comum dessa amizade é a Flamengo, assim, que um olhava pro outro e falava assim, caralho, encontrei alguém tão fanático quanto eu, então a gente ia pra um Flamengo e Náutico, Copa do Brasil, 4.500 pessoas, 9h30 da noite, a gente olhava, bora, mano. A gente saía de metrô lá do Esporte Interativo aqui de Botafogo, ia até o Maracanã, e agora por canal a gente prioriza. Então a gente escolhe as nossas batalhas. Por exemplo, a gente tá com o ingresso comprado contra o Inter Libertadores, que se eu não me engano é quinta-feira também, se eu não me engano, mesmo horário, 9h30, mas, e aí eu tô te falando da prioridade, né? Pô, Libertadores, Copa do Brasil, assim como é pra todo mundo. Então, para esse a gente não vai, porque acabou o jogo, a gente abre live aqui no canal, espero, com todo respeito, para falar de uma vitória do Mengo contra o Galo, mais uma vez, tá? Porque esse tem sido rotineiro. Não, um empatezinho tá bom. Empatezinho aqui tá bom para levar para lá. Pô, mas papo muito bom, muito obrigado. Sempre que precisar, pode contar comigo, com o Frossá também, falo por ele aí no canal. E quando tiver mais Galo Flamengo, vamos te chamar aqui de novo, porque o papo é muito bom. Muito obrigado. Vambora, irmão. Obrigado, é nóis.